As ondas quebravam suavemente na praia, carregando consigo o som tranquilo e constante do mar. Amanda, ansiosa por escapar do caos urbano, respirou fundo. O cheiro salgado do oceano parecia lavá-la por dentro, enquanto seus pés sentiam a textura das areias mornas. Ela havia escolhido aquele lugar como um refúgio, uma tentativa de se reconectar consigo mesma. Mal sabia ela que aquela viagem ao litoral mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, Amanda foi com algumas amigas a um luau, à luz da fogueira. Pessoas riam, cantavam e dançavam sob o céu estrelado. O ambiente tinha algo mágico, como se o tempo tivesse desacelerado. Foi ali que ela ouviu pela primeira vez. Pedro tocava violão, cercado por um pequeno grupo que o ouvia com atenção. Sua voz era forte, mas carregava uma doçura cativante. Ele tinha o ar relaxado de quem era um com o mar, e seu sorriso, quando olhou para Amanda pela primeira vez, parecia iluminar mais do que as chamas do fogo. Depois da música, Pedro se aproximou dela, puxando conversa com um charme casual. Ele perguntou de onde ela era e o que a havia trazido ao litoral. Amanda, inicialmente reservada, surpreendeu-se ao se abrir com facilidade para aquele estranho. Ele lhe contou sobre sua vida no litoral, sobre seu amor pela liberdade que o oceano oferecia e, especialmente, sobre seu grande sonho, navegar pela costa, explorando cada recanto do litoral brasileiro. Conforme a noite avançava, Amanda percebeu que havia algo diferente em Pedro. Ele não apenas falava com paixão, mas também ouvia com atenção verdadeira. Cada troca de palavras parecia aproximá-los mais. O mar, que antes simbolizava apenas paz para Amanda, agora se tornava o pano de fundo de um encontro que ela jamais esqueceria. Se beijaram por um infinito minuto em uma parte mais deserta da praia. Em meio a toques e carinho, ele sussurrou em seu ouvido: "Acho que o universo tem formas curiosas de unir as pessoas." Amanda, sem saber ao certo o que responder, apenas sorriu, sentindo um calor no peito. Após uma inesquecível e ardente noite de amor na praia, ao voltar para sua pousada, Amanda olhou para a lua que refletia sobre o mar e percebeu que sua vida, até então tão previsível, acabará de ganhar uma reviravolta. Pedro já estava em seus pensamentos, e ela mal podia esperar para descobrir onde aquilo a levaria. O retorno de Amanda à sua cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Enquanto o cotidiano a engolia com a rotina e as obrigações, sua mente frequentemente escapava para as noites na praia, principalmente para Pedro. Ele parecia mais do que apenas uma lembrança de férias, e logo o contato entre eles se intensificou. Tudo começou com mensagens simples: "Como foi o dia?" ou "Vi algo hoje que me lembrou de você." Mas, conforme os dias passavam, as conversas se tornaram mais longas e profundas. Amanda adorava ouvir Pedro falar sobre sua vida no litoral, sobre os barquinhos que via ao longe e as histórias dos pescadores. Por outro lado, Pedro se encantava pelas aspirações de Amanda, que compartilhava suas metas e sonhos, mesmo em meio à agitação urbana. Com o tempo, a saudade se tornou um visitante constante. Amanda sentia falta do brilho nos olhos de Pedro quando ele falava sobre o mar. Pedro, por sua vez, ansiava pelo sorriso de Amanda, aquele que parecia iluminar até os dias mais nublados. Mas, apesar da distância, eles encontravam formas criativas de manter o vínculo. Troca de fotos, ligações improvisadas ao pôr do sol e até cartas escritas à mão que traziam o cheiro do mar. Mesmo com a conexão virtual, a falta do toque, do olhar, pesava.
Cada mensagem enviada carregava uma ponta de esperança, um desejo velado. Quando estaremos juntos novamente? Era um amor que desafiava os quilômetros, mas que também os unia de forma inquebrável. Depois de meses alimentando a ideia de estarem juntos novamente, Amanda e Pedro decidiram transformar palavras em ações. Durante uma de suas conversas noturnas, Pedro sugeriu: e se fizéssemos aquela viagem de barco? 3 meses navegando pela costa. Amanda, hesitante no início, logo sentiu a empolgação crescer dentro dela. Era mais que um sonho. Era uma oportunidade de viver algo único ao lado de quem amava. O planejamento começou de forma tímida, mas logo tomou forma. Pedro, com sua experiência no litoral, escolheu um pequeno barco usado, robusto o suficiente para encarar o mar. Amanda, por sua vez, mergulhou em pesquisas, aprendendo sobre navegação, segurança e lugares que poderiam visitar ao longo do trajeto. Ambos economizaram cada centavo, cortando despesas e planejando cada detalhe com cuidado. Os dias que antecederam a partida foram uma mistura de expectativa e ansiedade. Amanda chegou ao litoral uma semana antes do embarque, e Pedro a recebeu com o coração disparado. Se abraçaram e se beijaram como se o mundo fosse acabar no próximo instante. Juntos, passaram horas ajustando o barco, abastecendo e certificando-se de que tudo estava em ordem. A cumplicidade entre os dois crescia a cada tarefa compartilhada, e ambos percebiam que não se tratava apenas da viagem, mas da jornada que construíam lado a lado. No dia da partida, o sol despontava no horizonte, iluminando o mar em tons dourados. De mãos dadas, Amanda e Pedro embarcaram, seus corações repletos de esperança e aventura. O som do motor marcou o início de uma jornada que não seria apenas pelo litoral, mas também por territórios desconhecidos de amor, coragem e descoberta. Os primeiros dias no mar foram como um sonho. Amanda e Pedro, unidos pelo desejo de explorar, descobriram juntos a beleza da costa, com praias desertas e águas cristalinas que pareciam saídas de uma pintura. Cada amanhecer trazia novas paisagens, e cada noite era acompanhada pelo som suave das ondas que se misturavam com as ondas de prazer que os percorriam pelo corpo durante as noites quentes em sua cama macia e aconchegante. Enquanto navegavam, eles se sentiam parte do oceano, como se o mundo fosse somente deles. Mas nem tudo era perfeito. Pequenas tensões surgiam aqui e ali. Uma rota errada, uma vela que não ajustava direito ou os desafios de convivência em um espaço tão limitado. No entanto, essas dificuldades logo eram superadas pelo riso e pelo carinho que compartilhavam. Um dia, enquanto navegavam sob um céu azul aparentemente inofensivo, o vento começou a soprar mais forte. As nuvens escureceram rapidamente, e o mar, antes sereno, tornou-se ameaçador. Pedro percebeu que uma tempestade se aproximava e começou a dar instruções para Amanda, tentando manter a calma. Ambos se esforçaram para controlar o barco, mas as ondas crescentes e os ventos uivantes tornaram a tarefa quase impossível. A tempestade era implacável. O barco balançava violentamente, e a água invadia o convés. Apesar dos esforços desesperados, uma onda colossal virou o barco. Amanda e Pedro foram jogados ao mar. Seus gritos sendo engolidos pelo som ensurdecedor da tormenta.
Quando Amanda recuperou a consciência, tudo estava quieto. O céu clareava, mas Pedro não estava à vista. O pavor e a confusão tomaram conta dela, enquanto se agarrava a destroços do barco, sem saber onde ele poderia estar. Amanda acordou com o som suave das ondas quebrando na areia, seu corpo dolorido e a mente confusa. Ela estava em uma praia desconhecida, envolta em pedaços do barco que antes fora seu refúgio. Tentando se levantar, sentiu o impacto das feridas em seu corpo, lembranças cruas da tempestade. O mais angustiante, porém, era a ausência de Pedro. Ela gritou por ele, mas a única resposta foi o silêncio. Foi encontrada por pescadores locais, que a levaram a uma pequena vila costeira. Lá, Amanda recebeu cuidados e começou a recobrar suas forças. Apesar do alívio momentâneo de estar viva, sua mente estava tomada por perguntas. Onde estava Pedro? Estaria ele vivo? A dúvida a corroía, mas ela se agarrava a uma esperança silenciosa. Enquanto isso, Pedro despertou em um cenário diferente, a quilômetros dali. Resgatado por um pescador em alto mar, ele foi levado a uma cidade vizinha. Machucado e desorientado, seu primeiro pensamento foi em Amanda. Ele sabia que precisava encontrá-la, mas as dificuldades eram imensas. Com poucos recursos e sem pistas claras, Pedro começou uma busca incansável, perguntando por ela em vilarejos e entre pescadores. A narrativa alternava entre os dois, cada um enfrentando seu próprio caminho de recuperação e sobrevivência. Amanda buscava informações sobre Pedro enquanto ajudava na vila, criando laços com os moradores locais. Pedro, com o mar como aliado e inimigo, enfrentava os desafios físicos e emocionais da separação. Apesar da distância, ambos sentiam a conexão inquebrável que os mantinha determinados. E, mesmo que incertos sobre o futuro, prometiam a si mesmos que não desistiriam de se reencontrar. Os dias se arrastavam como um interminável teste de paciência e determinação. Amanda, enquanto ajudava os pescadores na vila, não parava de perguntar por Pedro. Ela mostrava uma foto antiga que tinham tirado juntos, a qual ela recuperou em uma rede social, buscando qualquer pista sobre seu paradeiro. Por mais que as respostas fossem vagas ou inexistentes, sua esperança nunca esmoreceu. Pedro, por outro lado, enfrentava ventos contrários em sua busca. Cada cidade costeira que passava parecia uma nova chance, ao mesmo tempo, um novo desafio. Ele carregava consigo um fragmento do barco, um símbolo do que perderá, e cada passo que dava o aproximava de Amanda, mesmo sem saber. O destino, como uma conspiração benevolente, finalmente agiu. Em um dia de mercado na vila onde Amanda estava, ela avistou ao longe uma figura familiar. Era Pedro, um pouco mais magro, com o rosto marcado pelos dias difíceis, mas com o mesmo brilho nos olhos. Por um momento, ela congelou, duvidando do que via, até que ele também a reconheceu. Amanda correu, e Pedro a encontrou no meio do caminho. Eles se abraçaram com força, sem palavras, deixando as lágrimas dizerem o que o tempo e a distância não haviam permitido. O abraço parecia durar uma eternidade, um reencontro que reafirmava o que ambos já sabiam: o amor que os unia era mais forte do que qualquer tempestade. Enquanto se sentavam na areia, olhando para o mar que tanto significava para eles, Amanda sussurrou: "Eu sabia que te encontraria." Pedro sorriu e respondeu: "Eu nunca deixei de acreditar."
A tempestade os separou, mas o amor os trouxe de volta. Com o passar dos dias, Amanda e Pedro começaram a reconstruir seus planos. Decidiram permanecer por um tempo na vila onde haviam se reencontrado, ajudando os pescadores que os acolheram e planejando a recuperação do barco. Enquanto revisavam os destroços, encontraram um pequeno compartimento escondido no casco. Dentro dele, havia um mapa antigo, cuidadosamente dobrado e desgastado pelo tempo. O mapa mostrava toda a costa, mas com marcas que indicavam algo mais, anotações escritas à mão, símbolos e coordenadas que pareciam apontar para lugares específicos. Ao mostrá-lo a um velho pescador da vila, eles descobriram que aquele mapa tinha pertencido ao avô de um dos moradores locais, um homem que, segundo histórias, teria escondido um tesouro em algum ponto da costa. Curiosos e excitados pela ideia de uma nova jornada, Amanda e Pedro começaram a estudar o mapa. A ideia de embarcar em uma busca por algo tão misterioso reacendeu o espírito aventureiro em ambos. Mas não era apenas sobre o tesouro em si, era sobre as possibilidades que essa viagem traria, as histórias que poderiam viver juntos e o mistério que unia o passado àquele momento. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Amanda olhou para Pedro e sorriu. "Estamos prontos para mais uma aventura?" ela perguntou. Pedro segurou sua mão e respondeu, "Sempre, com você." E assim, sob as estrelas que iluminavam o início de uma nova jornada, eles se prepararam para zarpar novamente, cientes de que o mar guardava segredos que só poderiam ser revelados por aqueles que ousassem desvendá-los.